Já aceitou. Já aceitou. Agora apareceu Ah, aí, ó. Mas que é acho que isso? agora Por deu quê? certo, né? Então, Pri, vamos fazer o seguinte? É porque a minha preocupação é a seguinte: um monte de gente sabia que ia ser no Clínica Fit, entendeu? É, Ah, ou então eu faço os convites aqui, né? Deixa eu ver. Ah, pode então ser, já veja como sei. você fica É, melhor. deixa eu convidar aqui o pessoal, Entendi, porque você entendeu? A galera que me segue tem que saber entendi, que eu estou ao vivo com você, entendeu? Hum, entendi. Então eu tô mandando vários convites aqui, só um minutinho. Ou a gente podia. Ah, não, vamos fazer aqui mesmo. Ó, já tem um pessoal entrando, né? Tem sim, mas eu não sei se são as pessoas que te seguem também. Tô vendo bastante pessoas conhecidas minhas. Não sei se os Uhum. seus Sim, pacientes têm, estão aí. é o seu E o é que você Pri prefere? Tá, deu certo? aí. É, eu estava convidando um pessoal do grupo, que é um grupo de alunos, Uhum, e uns que eu sabia que iam entrar, sabe? sim. É só para não perderem, né? A live. Só um minuto. A Evelyn, meu irmão, uma galera assistindo. E deixa eu ver só mais uma pessoa aqui que eu sabia que ia entrar. Aí eu tô enviando os convites. Mas também, enquanto a gente tá falando, eu posso ir enviando também, entendeu? Sim, Beleza. Então vamos começar, né? desculpa, Na eu não sei o que verdade, aconteceu. então, pessoal, essa live aqui era para estar no Clínica Fit. Nós estamos fazendo no Dapri, porque teve um problema técnico. E aí, conseguimos aí fazer que a câmera da Pri funcionasse no dela, então a gente vai fazer por aqui, tá? Na verdade, eu fiz o convite para a Pri, né, para fazer essa live. Então a gente vai falar hoje sobre Pilates, que é a nossa área de atuação, né? E a gente vai falar sobre algumas patologias, as patologias mais comuns de coluna, que a gente recebe muitos pacientes no estúdio de Pilates para atender essas queixas, principalmente de dor na coluna. E a gente vai falar algumas patologias, a gente vai fazer aqui um diálogo bem legal. Se vocês tiverem dúvidas com relação ao Pilates, às patologias da coluna também, a gente vai abrir um espaço para perguntas. Então, vai ser bem legal essa live. E vou começar, Pri, me apresentando, depois Priscila se apresenta também. Então, eu sou Renata, eu me formei em 2007, eu me formei com a Priscila, né? Depois que me formei, fiz algumas especializações, como neurologia funcional, fisiologia do exercício. Conheci o Pilates quando eu estava trabalhando dentro da Santa Casa. Lá eu fiz alguns cursos de Pilates. Depois fiz mais especializações, montei um consultório. Hoje eu tenho uma clínica em estúdio de Pilates também. E atuo com atividade física e saúde, ortopedia, principalmente os casos de dor crônica, e trabalho na fisioterapia pélvica feminina também. E agora, a Pri, pode se apresentar. Então, eu sou a Priscila Jardim Sinali, Priscila Jardim, que acabou ficando assim na faculdade também, né? E nos Sim. formamos já faz um tempinho, nos formamos em 2007. Depois, em 2008, eu fiz a primeira pós também em neurologia funcional, fui para essa área de neuro, mas em 2008 me chamaram para trabalhar numa clínica de ortopedia, aqui na Penha mesmo, e uma clínica que eu já tinha sido estagiária na época de faculdade, e eu trabalhei até janeiro desse ano nessa clínica, e nesse meio de tempo eu continuei trabalhando com neurologia, mas aí só prestando serviço mesmo como autônoma,
fiz uma especialização em ortopedia e desportiva, e também depois acabei entrando pro Pilates, né? Hoje eu estou estudando mais, me especializando em problemas de coluna, né, no Pilates. Abrimos a clínica Fisiopenha, eu e mais 2 colegas, 2 amigos de trabalho que nos conhecemos nessa clínica que eu trabalhei, e a Simone Fernandes, o Marco Aurélio Mota, quero mandar um beijo para eles. E a nossa clínica é uma clínica integrada também. Nós temos o estúdio de Pilates, mas a gente também tem a parte de reabilitação, RPG, terapia manual, ventosa, motion, enfim, para justamente associar as técnicas. A gente estava conversando, não dá para trabalhar só Pilates também, às vezes a gente tem que redirecionar, né? E é Exatamente. isso, Tem que colocar técnicas, integrar essas técnicas, né, para o atendimento. Exatamente. Muito bem. Então, hoje, como o tema vai ser coluna, né, a gente vai falar sobre aqueles pacientes que a gente mais recebe no estúdio, né? Na minha prática clínica e no estúdio Fit, que é o estúdio de Pilates da minha clínica, eu sempre atendi bastante pessoas com condições de dor crônica em coluna, né? Eu sei que a gente atende também joelho, quadril, ombro, né? Mas a grande parte dessas pessoas, desses pacientes, são pacientes de coluna. Muitas vezes já tem uma lesão ali, e aí sofrem com dor crônica, né? E aí vem fazer o Pilates como uma atividade física para melhora da qualidade de vida. Então, a maioria é coluna. E no seu estúdio aí, na Fisiopenha, aí onde você atua, hoje, Pri, desde que você abriu o seu consultório aí e o estúdio, qual o perfil desses pacientes? Né? Qual a queixa mais comum deles? Então, a queixa realmente é de problemas posturais, principalmente dor na região lombar. Vou dizer que de 90 a 95% dos pacientes que vêm para a gente, assim, com algum tipo de dor, né, uma dor crônica já instalada, e principalmente dor na coluna lombar. As lombalgias, né? As lombalgias, isso por diversos muitas fatores. vezes... Aí muitas vezes vem aquelas pessoas também, pelo menos no meu estúdio, assim, que elas têm dor, mas também já fizeram alguns exames, mas o exame não mostra nada. Aí fica aquela coisa, né? O aluno te pergunta, mas por que dói, né? Porque a gente chama isso de lombalgia inespecífica, entre aspas, né? Quando ela não tem, não mostra nenhum problema no exame. Isso é comum também? Você atende pessoas assim? Eu atendo, mas já não é tão frequente. Geralmente, os pacientes que vêm para cá têm essa dor inespecífica, né? Não tem uma causa específica, mas que a gente poderia chamar de idiopática, mas na maioria dos casos é por transtorno de disco, ou degeneração, ou artrose, ou desidratação do disco, ou herniações mesmo. Geralmente é por conta de alguma doença do disco mesmo. A maioria já tem já tem uma lesão ali. instalada. Exatamente. E falando então de lombalgias e cervicalgias, né? Porque lombalgia é muito frequente. E geralmente quem tem lombalgia também acaba muitas vezes referindo a cervical, né? Então, como que você costuma atuar com pilates? Como que é essa questão do tratamento mesmo? Então, tem que ver, a gente tem que ver o paciente como um todo, né, Rê? Não adianta. Eu, falando um pouco da minha prática clínica de ortopedia, acontece muito, às vezes a gente, dependendo do estabelecimento, de como você trabalha, você acaba tendo pouco tempo para tratar o paciente como um todo. Então, se o paciente está com problema articular em ombro, você acaba focando o ombro. Se é joelho, você acaba focando o joelho. E quando você traz o paciente para uma vivência do Pilates, às vezes você vê que o problema dele do ombro, né, ele está sendo gerado por conta de uma tensão que está instalada ali na coluna lombar. Então, você tem que enxergar o paciente numa totalidade, ver onde está sendo descompensado, que musculatura que está muito ativada, qual que está pouco ativada, né? Gerar um equilíbrio muscular, né, para esse paciente, como um todo, ver onde que ele está apresentando maiores fraquezas, onde que está descompensando, onde que está apresentando alteração postural, para chegar em determinado ponto articular e ter melhor alívio daquela dor. Tá? Então, pode falar.
Quer falar alguma coisa? Eu acho bem interessante no Pilates, né, que a gente consegue ter essa visão global do nosso paciente, né? Desde da hora que ele entra no estúdio, a gente faz a nossa avaliação fisioterapêutica, minuciosa, né? E com os movimentos do Pilates, a gente consegue ainda, alguns movimentos, a gente avaliar quais são essas musculaturas que estão em desequilíbrio, essas Exatamente. cadeias que estão em desequilíbrio, né? Igual Por você isso, falou, às vezes é uma tensão de ombro que gera uma cervicalgia, é uma cervicalgia que gera, né, um problema no ombro e assim sucessivamente. Então a gente tem que ver realmente o paciente como um todo e acho que o Pilates é uma boa ferramenta porque mostra pra gente isso, né? mostra, e você, como você disse, temos que fazer a avaliação minuciosa, então a gente parte pela avaliação física mesmo, estática, avaliação postural, ver como está alinhamento de posturas, mas também dentro do Pilates tem a avaliação dinâmica, que é o que vai acabando no decorrer do tratamento dos dias, né? É o que vai te dando resposta também do que precisa ser mais trabalhado, aonde que tem pouca mobilidade, onde quem está respondendo com determinado estímulo de exercício, o que você precisa adequar para aquele paciente para que gere um equilíbrio, né? De energia em todo o corpo. Né? E aí, entrando naquela parte que a gente até estava discutindo antes, né? Antes da live, a gente estava aqui discutindo algumas coisas. A gente falou de musculatura profunda, né? Que é tão importante a gente ativar e mostrar para o nosso paciente a importância dessa ativação dessas musculaturas, que são musculaturas estabilizadoras, né? Fala um pouquinho, Pri, do que a gente estava comentando aí, estabilizadores Então, aí da coluna lombar, por exemplo. Então, quando o paciente chega, né, o primeiro contato dele no Pilates, geralmente já aconteceu, não sei se ia perguntar sua vivência também, acontece de alunos virem para cá de outros estúdios, né, ou alunos mesmo que não tiveram nenhuma vivência, mas que não tiveram aquele trabalho de aprendizado respiratório. A gente tem que dividir o Pilates, vamos dizer assim, em 3 fases. Eu costumo trabalhar assim. A parte cognitiva, que é onde ele tem que aprender o perfil respiratório, como ele tem que aprender, como ele tem que respirar, principalmente durante os exercícios, para mandar a força certa, potencializar o músculo certo que precisa ser trabalhado, né? Então, principalmente os músculos que vão estabilizar a coluna, a gente não pode falar só em coluna, tem que falar no contexto geral. Então, a gente sabe que tem alguns músculos que são chaves para estabilização. Então, tem que manter a contração de musculaturas como eretores da coluna, multífides ali, tem que trabalhar quadrado lombar, que muitas vezes ele está tensionado demais, aí não adianta, às vezes, só o exercício do Pilates, às vezes o fisioterapeuta tem que ir lá pôr a mão mesmo, distensionar, fazer uma liberação miofascial, tração, pompagem, isso falando da lombar, né? A gente tem que ver como que está o padrão respiratório, fortalecimento de abdominal também, se ele tem força, se ele não tiver força também, de abdominal, transverso do abdômen, que ajuda na estabilização de quadril também, ali, vai gerar uma compensação em colunas, né, em coluna lombar, principalmente. E falando de coluna como um todo, geralmente você tem um desequilíbrio, né, a gente lembrar ali das curvaturas fisiológicas, que depois eu vou até mostrar, eu trouxe uns slides aqui, geralmente você tem uma compensação, você tem um desequilíbrio lombar, ele não vai ser só lombar, né? Ele vai também apresentar um desequilíbrio em algumas outras estruturas, geralmente cervical, ou acompanhado com uma hipercifose, né? Que é o aumento da curvatura da dorsal. Então tem que ver um paciente como um todo e começar a trabalhar tudo isso. Na cervical é muito comum, então, tem tensão de musculatura, né? Estabilizadora também, escalenos, às vezes tem que liberar musculatura de pescoço, esternocleido, então tem... E os hábitos também, né? Eu queria falar um pouco sobre isso, porque o que acontece? A gente vem para o Pilates, ensina para o paciente como ele tem que respirar, a forma que ele tem que fazer o exercício, trabalhar com a forma tanto inspiratória quanto expiratória, que a gente potencializa mais o exercício quando a gente faz a força do movimento fazendo a expiração do ar, né? Quando a gente solta o ar. Então, ensinar para o paciente, ensinar que isso, de uma certa forma, essas musculaturas-chave, né, que a gente ensina dentro da aula do Pilates, ele tem que manter ela contraída depois. Então, ele também vai passando pela fase associativa, que aí a gente já começa a liberar um pouco mais de exercícios para o paciente, assim que ele começa a aprender mais esses padrões respiratórios, esses músculos que eu estou falando que são os estabilizadores, principalmente de coluna. E a partir disso a gente consegue liberar um pouco mais
alguns exercícios mais ativos para ele, né, com alguns deslocamentos, para depois passar para a fase automática. E também ele tem que se ater à atividade em casa. Às vezes a gente faz um trabalho com um paciente todo bacana de reabilitação dentro do estúdio, chega em casa, ele tem uma postura inadequada, deita de jeito inadequado, destrói tudo. Destrói tudo, perde tudo que a gente conseguiu ganhar na sessão. Entendeu? Eu acho muito bacana o Pilates, porque ele dá pra gente esse espaço, né? Da gente atuar com outras técnicas. Então, como você falou, né? A gente, no primeiro momento, a gente faz toda uma avaliação, essa avaliação postural, uma anamnese, uma avaliação dinâmica, encontra os desequilíbrios, né? E aí, primeira coisa que você falou, né? Que é a gente trabalhar a respiração, que é super importante. Então, o método, ele traz isso pra gente também. Ensinar a respiração, uma boa função do diafragma, né? Hoje em dia tem saído muitos estudos falando sobre a pressão interna abdominal, que é quando a gente trabalha bem a respiração e o diafragma, ele tem toda uma relação com musculatura profunda do abdômen e também com musculatura do assoalho pélvico, que é aquela musculatura que fecha a gente por baixo, né? Aquela musculatura que a gente relaciona com segurar o xixi, por exemplo, que nos dá continência. Então, esses músculos trabalham em conjunto. E o Pilates, a gente consegue pegar o paciente desde a primeira aula e ensinar realmente uma melhor mecânica respiratória, para melhorar essas pressões internas. E isso vai melhorar qualquer situação de desequilíbrio ali, né? É um trabalho que a gente vai juntando técnicas, na verdade. Você falou aí de transverso, falou de multífidos, né, que são músculos profundos. Multífidos, eles estão bem na nossa coluna, lá por dentro, né, aquelas músculos bem fininhos, pequenininhos, que ficam lá dentro da nossa coluna, que eles têm o papel de manter a nossa postura, né. A gente consegue uma ativação muito legal numa técnica que chama estabilização segmentar, que é justamente a ativação de músculos profundos, né, que você estava comentando, Pri. É o Paul Hodges, que veio, né, com vários estudos aí já no final da década de 90, e de lá para cá tem se trabalhado bastante essas musculaturas, principalmente nas lombalgias, nas cervicalgias, né? A gente tem multífidos, transverso de abdômen, e para cervicalgia a gente tem também longo do pescoço, né, que a gente tem que trabalhar. E aí vem liberações miofaciais, né, que a gente pode colocar dentro da nossa aula também. Pode falar, muitas vezes, não te cortando, mas às vezes você precisa voltar um pouquinho com esse paciente, fazer umas pompagens, umas trações cervicais, às vezes, né, por mais que a gente saiba que a cervical e a lombar onde tem mais mobilidade, às vezes tem que liberar até dorsal, ali, liberar romboide, soltar escápula. Então não adianta trabalhar também e falar Pilates vai fazer tudo sozinho. Não, às vezes a gente tem que colocar outras técnicas da fisioterapia associadas aí, tirar ponto gatilho lá mesmo, fazer uma técnica às vezes associada com massoterapia, com liberação, né? Com terapia manual, para conseguir liberar aquela musculatura que está mais tensa, que está descompensando a harmonia do movimento, para que ele consiga executar o movimento do Pilates com perfeição, né? E não sei se você... com certeza você atua dessa forma também, porque como você está falando, algumas pessoas que aparecem no estúdio, por exemplo, no meu estúdio é assim mais ou menos, a pessoa aparece às vezes com um quadro de dor muito intenso, e aí ela fala, eu ouvi falar que o Pilates é legal, o Pilates é bom para isso. Só que muitas vezes ela não está pronta para o Pilates naquele momento, né? Ou então a gente precisa, tudo bem, começar a utilizar a técnica do Pilates, mas também utilizar primeiro outras técnicas ou integrar essas técnicas naquele momento, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa vem com um quadro de dor aguda, né? Com alguma disfunção, que ainda eu preciso trabalhar um pouco para preparar ela para o Pilates, né? Exatamente. É assim que você trabalha também, Pri? Não, eu trabalho dessa forma, assim, eu não sou RPGista, mas meus sócios são, a Simone e o Marcos, e o Marco, às vezes, o que acontece? Você vê o quadro do paciente e se você faz o trabalho com ele, está tentando ensinar
a respiração, e tá vendo, às vezes é difícil para o paciente conseguir fazer essa interação, conseguir Sim. ter essa consciência corporal. E junto a isso, você tem que estar respirando o padrão adequado para o Pilates, você tem que estar executando o movimento e às vezes contando quantos exercícios você fez. Então, às vezes, tira um pouquinho o paciente, fala para o paciente, vamos lá, vamos começar com RPG, né? Eu gosto muito de RPG, eu gosto do EP. Vamos trabalhar com RPG, não é voltar, mas às vezes o paciente pensa que está voltando. Não, o RPG é menos dinâmico do que o Pilates. Mas, às vezes, para ele, para aquela fase de aprendizagem, né, inclusive melhora segmentar para a fase que ele está, é melhor que ele faça o RPG primeiro e depois ele evolua para o Pilates. Agora também, inclusive, aconteceu isso nessa quarentena, chegar para paciente por conta do tempo que está sem fazer exercício, em crise aguda. Não adianta, você não vai conseguir fazer exercício com o paciente no Pilates em crise aguda. Aí, o que acontece? Você tem que voltar, aí um trabalho de fisioterapia, o recurso que você tiver, eletroterapia, que eu gosto de usar, termoterapia, eletro, o que você tiver, mais as terapias que a gente está falando de associar, ver, liberar, fazer mobilização articular mesmo, passiva, nós mesmos, fisioterapeuta lá, mobilizar a articulação do paciente. Aí depois que ele sair da crise, né, aí sim ele tem condições de fazer o Pilates. Não tem como colocar o paciente para fazer exercício em fase aguda. Antes da gente entrar em outras perguntas, eu já vou emendar com essa questão, como a gente está falando agora de agudo e crônico, né? A gente caiu nesse assunto. Porque realmente, tem pacientes que a gente vai precisar puxar um pouquinho para trás quando está numa questão, numa dor aguda. Tem aquele que vai chegar em processo agudo que a gente vai ter que segurar um pouquinho antes e preparar para o Pilates, mas tem aqueles que têm dor crônica já há um certo tempo, que você avalia e fala assim, olha, você precisa se exercitar, né? Então, existe um tabu que muitas pessoas ainda acreditam assim, tenho dor, não posso fazer exercício, né? Só que, vamos lá, né? A gente tem que explicar que uma coisa é dor aguda, é uma dor que está no processo inflamatório ali naquele momento, que a gente sabe que se for exercitar realmente não vai ser legal, vai doer mais, vai inflamar mais. Outra coisa é dor crônica, é uma dor que já é persistente, que tem a ver com o dia a dia, tarefas, né, da vida diária, com postura errada, né, que o paciente já vem carregando há um certo tempo, por inatividade, né, que é uma pessoa que também não faz nenhuma atividade física, geralmente. Então, essa pessoa, ela deve sim fazer exercício, porque é o exercício que vai fortalecer, né, trazer flexibilidade e melhorar essa condição, né, Pri? Exatamente. O Pilates, ele é legal e aquilo que a gente tinha comentado lá no começo, a questão da dor. Às vezes acha que é justamente por conta de uma hérnia discal. E muitas pessoas, elas têm uma hérnia discal, mas é assintomática. Ou então, mesmo que o paciente tenha uma hérnia de disco, você consegue inserir de novo, inserir esse paciente em atividades que ele realizava. Tem pacientes com hérnia de disco que corre, que faz atividades até de impacto, sem dor. Por quê? Tem que descobrir como que está, o que está gerando, na verdade, essa dor. Muitas vezes a hérnia a dor não é por conta da hérnia, às vezes a hérnia é até que a gente chama de idiopático, a gente não sente, a dor não é referida por conta da hérnia, é por conta de um desequilíbrio muscular. A ativação da musculatura que a gente estava falando, o que acontece? Quando você consegue manter uma musculatura estabilizadora de coluna, do eretores de coluna, quando você consegue manter essas musculaturas estáveis, forte, ela vai manter um nível vertebral estável. Então, ela vai fazer com que o disco intervertebral também, ele tenha a ativação dele, hidratação, a funcionalidade dele íntegro. O que acontece se a musculatura estabilizadora está fraca? Então, a sobrecarga mecânica, né, a força que a gente sabe que a gravidade exerce no nosso corpo, a coluna ela tem uma função o disco intervertebral ele tem uma função de absorção de impacto, né? Então, se a musculatura não está forte, não está estabilizando a coluna, então quem vai sofrer vai ser a parte esquelética, os ossos vão sentir, vão comprimir disco, e aí sim vai gerar
um desconforto. Então, tem que se trabalhar a estabilidade de todo o segmento, né? Aquilo que a gente estava falando de fazer um trabalho realmente segmentar, trabalhar a estabilidade, e quando você dá estabilidade para o músculo, quando você dá estabilidade articular, né, quando você consegue fazer um fortalecimento muscular adequado, e você consegue dar mobilidade, não só para a coluna, né, mas para todas as articulações, cinturas, que a gente chama de cintura escapular, cintura pélvica, né, eles tendo um movimento articular adequado, tem uma lubrificação melhor ali das articulações, né, dos discos que a gente está falando, então o paciente ele para de sentir dor. Então, o Pilates ele é super recomendado justamente por conta disso, principalmente na fase crônica. O paciente que vem para a gente na fase crônica faz o Pilates, passou por todas essas fases que a gente está falando, aprendeu, depois até chegar no automatismo, passou pela fase associativa, com os exercícios mais leves, vai evoluindo aos poucos com exercícios um pouco mais dinâmico, né, conseguiu entender o que é a respiração do Pilates, as musculaturas que ele tem que manter contraída, esse paciente não tem mais dor, e ele não consegue mais ficar sem Pilates depois. E melhora muito, né? Eu tenho casos assim que tem casos que a pessoa começou o Pilates e assim, em alguns meses ela melhorou muito, e ela fala, nossa, eu achava que eu nem podia fazer exercício, mas depois eu melhorei tão rápido, né? Então, realmente, ele dá essa resposta pra gente, né? Mas é um trabalho super complexo, mas dá um retorno muito grande, né? Simples, assim... Oi, pode falar. Só um comentário, que nem simples, assim, às vezes, justamente por conta desse desequilíbrio muscular, muitas vezes o paciente, a gente pede para o paciente fazer, né, no Barrel, né, um dos aparelhos nossos, enfim, aquele exercício de fazer uma extensão na perna e tentar alcançar lá a ponta do pé. Então, estica a perna, tenta encostar a mão lá na ponta do pé. Então, o paciente, nas primeiras sessões, ele não vai conseguir, né, alguns não conseguem. Então, assim, a felicidade do paciente é quando ele começa a chegar com a mão lá no tornozelo, e aí a hora que ele alcança a ponta do pé, ele mesmo já vai ter referência de como o corpo dele está ganhando flexibilidade, ele já está conseguindo realizar alguns movimentos que ele não fazia antes sem dor, entendeu? Sim, exatamente. Então, o feedback do próprio paciente, que ele mesmo tem com o resultado do Pilates, é muito gostoso isso, porque eles ficam muito felizes. E o Pilates tem sido recomendado cada vez mais, né? Médicos ortopedistas têm indicado muito. Eles inclusive falam assim, isso daí é falta de exercício, ou você faz Pilates ou hidro, né? Geralmente eles fazem isso, né? Exatamente. E vem já uma cartinha indicando pro paciente fazer Pilates. Isso é muito bom pra gente, né? Mesmo porque com o Pilates a gente consegue toda essa integração de técnicas, né? O que fica mais, assim, gratificante pra gente, né, Pri? A gente até tinha conversado um pouco sobre isso, né, Rê? Porque eu trabalhei 10 anos dentro de uma clínica de ortopedia, então você consegue ver o progresso, né? A visão de como a visão dos médicos tem mudado em relação ao Pilates. Então, antigamente, vou dizer assim, eu vou falar num passado de 5 anos atrás. Sim. Então, os médicos, eles não indicavam o Pilates, eles entendiam como uma técnica alternativa de pessoas que querem fazer... por estética, ainda era visto um tratamento assim, tinha uma certa discriminação. Mas os médicos, eles estão recomendando muito, muito, muito Pilates, isso é legal, a gente ganhou espaço, a gente ganhou notoriedade, eles estão vendo a importância de do paciente realizar o exercício, né, manter uma atividade física sem o impacto, né, que o Pilates, ele não gera impacto articular, e para manter uma tensão, né, para manter o corpo, o equilíbrio, né, do corpo. Então isso é bacana também, só falando, porque o que acontece muito os médicos, eles sabem que você faz a reabilitação de fisioterapia, e aí depois da liberação da fisioterapia, alguns médicos realmente mandam, ou você vai fazer uma academia de baixo impacto, manda uma cartinha para a academia, ou então você vai fazer uma atividade de hidroginástica. Só que eles sabem que muitos dos pacientes, ainda mais se esse paciente tiver um perfil mais idoso, eles não vão fazer, né? Eles vão perder o interesse logo. Então, o médico já está vendo, os médicos estão vendo o Pilates como uma alternativa de resultado.
entendeu? Na verdade, e tá tendo bastante recomendação. Essa semana mesmo, eu já peguei duas, a gente tá voltando a atender com uma certa restrição, né, por conta da quarentena, atendimentos individuais, mas essa semana, inclusive, voltou para mim uma paciente que eu atendi ela no pré-operatório, aí ela fez a cirurgia, aí eu atendi no pós-operatório, aí agora ela veio me procurar de novo porque tá com dor na lombar e tá gestante. Então, a Priva, eu preciso me mexer, então vamos fazer o Pilates. Então, e para gestação é o máximo também, a gente consegue trabalhar muito bem. E veio com indicação médica, assim, é bem bacana ter esse reconhecimento. Né? E vamos falar, a gente falou de lombalgia, cervicalgia, né? E tem uma coisa que as pessoas, elas não entendem muito bem, a diferença, por exemplo, de uma protrusão discal e de uma hérnia de disco. Porque geralmente a pessoa já chega, ela fala assim, eu tenho hérnia. Só que quando você vê o exame, né, você vê que não é realmente uma hérnia, mas sim uma protrusão discal. Então, existe uma diferença nisso, né? Existe. Então, vamos tentar explicar para o pessoal. Você tem aí alguma imagem, né, Pri? Tenho algumas aqui. Vamos ver se vai ficar bacana para passar. Será que dá para ver? Ai, não vai dar para ver? Deu. Dá para ver sim. Dá? Então, dá para ver, acho que o pessoal consegue ver sim. Então, nessa primeira imagem aqui, então, a gente vai falar de uma discreta protusão. Vamos falar primeiro da característica, tá? Então, aqui, nessa parte aqui mais porosa, desculpa, a gente tá vendo a parte do osso e no meio o disco intervertebral. Tá bem? Consegue ver? Dá para ver sim, Pri. Tá? Deixa eu ver, vou botar aqui que acho que vai ficar melhor. Então, aqui é o disco intervertebral, uma visão superior, então a gente fala que ele tem uma disposição como se fosse anéis de cebola, né? São os ânulos fibrosos. Deixa eu ver. Deu? Sim, que ficam bem entre as vértebras, né? Exatamente. O disco, ele fica intervertebral, ele fica entre as vértebras, ele tem uma função de reabsorção de impacto, né? E aí, no meio, ele tem um núcleo pulposo, o núcleo. Então, o que acontece? Quando esses anéis aqui, que eles têm a função de estabilizar e proteger aqui o núcleo, por sobrecarga mecânica, por instabilidade articular, trauma, disfunção, algum tipo de disfunção que você gera em cima tensão que você gera em cima desse disco, ele começa a trabalhar de maneira errada e começa a romper os ânulos fibrosos aqui. Esses anéisinhos, esses disquinhos que a gente fala que parecem anéisinhos de cebola. Enquanto tá assim, geralmente é assintomático, tá? Isso daqui é uma discreta protusão. Aí depois ele começa a evoluir. Por quê, né? Como é assintomático, o paciente continua sem fazer alguma atividade para estabilização vertebral, não tá tendo sintoma, tá achando que o corpo dele tá tudo ok. Então, nessa outra imagem, onde a gente começa a ter a protusão propriamente dita. Se você vê aqui, ó, onde deveria estar o alinhamento da vértebra, né, esse disco ele começa a sair um pouquinho. Dá pra ver? Então, o disco ele começa a sair um pouquinho e só o núcleo ele um pouquinho, Pri. Deu? Aí, agora sim. Ele aí, já começa a sair, né? Ele já começa a querer sair, exatamente. E nessa próxima imagem aqui é onde tem exatamente a hérnia de disco. Então, rompeu totalmente o ânulo fibroso, teve a herniação do disco intervertebral, provavelmente ele vai pinçar alguma raiz de nervo e por conta disso vai gerar dor. Tá? E geralmente, né, essas hérnias, elas, lombar, né, elas vêm lá nas últimas vértebras, né, Pri? E aí isso, acaba pinçando lá o nervo ciático, né? Como trazendo então aquela lombociatalgia, que é aquela dor lombar com uma dor nervosa, né? Que é uma dor ali referente ao nervo ciático. Exatamente, Rê. E aí, às vezes, você com um trabalho de fisioterapia, de reabilitação e o Pilates, muitas vezes você consegue ganhar. O objetivo é ganhar esse espaço articular de novo, para fazer com que esse disco volte ao local, né? Ganhe de novo o espaço dele articular e volte a fazer a função dele. Eu tenho uma outra imagem aqui também, Rê. Dá para ver? Dá para ver.
Sim, que ficou aqui a ótimo. gente já caracteriza algumas outras disfunções, onde a gente vê aqui como que deveria ser um disco normal, nessa primeira imagem, hidratadinho, com espaço articular bem definido aqui entre as vértebras, para fazer a função de absorção de impacto adequada. No de baixo a gente já vê uma degeneração, tá? Então, você já tem diminuição, desidratação discal, o disco intervertebral, né, principalmente o núcleo, ele é composto por cerca de 80% de líquido, né? Então, justamente para fazer um sistema hidráulico entre a coluna e a absorção de impacto. Então, se começa a ter desidratação discal, como nessa daqui, então você diminui a capacidade de absorção de impacto da coluna, é onde começa a perder as mobilidades, tá? Aqui uma protusão discal, dá para ver a bolinha que vem fazendo aqui atrás? Dá para ver Não sim. sei se dá. Bem Então, pequenininha, dá para ver. O pessoal só uma tá vendo ali, né, que tá tendo uma protrusão, né? Ou seja, aquela sobrecarga ali, né, entre uma vértebra e outra, desidrata o disco e esse disco ele escapa um pouquinho, né? Mais aí, ou menos isso, para o pessoal entender. exatamente, nessa daqui de baixo, deu para ver, aumentei um pouquinho. E nessa Agora daqui dá de para ver baixo, melhor. desculpa. E nessa daqui de baixo, exatamente, depois que passou, tem aqui uma protusão apenas, né? Aí depende dos níveis de protusão, alguns níveis de protusões já está até indicado, o médico até, dependendo do comprometimento motor que está gerando ao paciente, já é caso cirúrgico. E no caso das herniações, né, então aqui provavelmente se tem uma hernia desse tamanho aqui, está pegando a raiz de nervo, está dando alguma dor ciática ou de alguma outra raiz nervosa. E o mais comum são as artroses, né? Artrose Aqui. de coluna. Artrose de coluna, normal do processo de degeneração, nosso de envelhecimento, mas a gente tem que manter aí estabilidade de musculatura, que está aqui segurando essas vértebras, para manter um bom alinhamento. E aqui os bicos de papagaio, né, a osteofitose, né, aumento um depósito de cálcio anormal aqui, que geram os biquinhos de papagaio. E eles Bom, também podem pinçar nervo, né? pode, exatamente. Bom, eu E acho aí que que de o imagem foi paciente isso que eu pode separei. referir. E aí o paciente pode referir dor ciática também, né? Por causa de Exatamente. osteofitose, que é o famoso bico de papagaio, né? Então deu para esclarecer, né, para o pessoal que o que é uma hérnia de fato, o que é uma protrusão discal, sendo que também não quer dizer que a hérnia seja pior muitas vezes, né? Porque tem protrusões que vão ser bem ruins para o paciente, que vão trazer mais dor, mais desconforto, né? E assim como tem hérnias que são assintomáticas, o paciente tem, não sabe, ele só vai descobrir quando ele tiver às vezes uma contratura muscular, o músculo tensionou de maneira inadequada, não relaxou, e aí você vai sentir a dor, faz o exame e descobre que tem uma hérnia. Aí já vem logo o diagnóstico, hérnia discal. E às vezes só liberando essa musculatura, fazendo um bom trabalho, né, que você consegue liberar a musculatura. Já melhora. Exatamente. Porque nem sempre aquela pessoa que tem uma lesão vai sentir dor e vai ter um comprometimento motor, né? Sendo que muitas outras vão ter e outras também não vão ter, né? Eu vi que o pessoal escreveu aqui, teve um que colocou, já tive dor lombar, né? Porque assim, a gente sabe que grande parte das pessoas vão ter dor lombar ao longo da vida, em algum momento da vida. É uma grande porcentagem, né, de dor lombar. E nas hérnias ou protrusões discais, né? Vamos falar um pouquinho do Pilates. Como que a gente atua? Então, você tem que tomar um pouco de cuidado em relação a tipos de exercícios que você vai passar para o paciente, depende da fase, né? Como a gente já falou, na fase aguda não dá para tratar, vamos estabilizar e depois a gente começa a demandar exercício para o paciente. Então, eu gosto de trabalhar muito com exercícios de mobilidade, tá? Aqui eu vou até jogar uma pergunta para você, respeito ao alongamento, o que você faria, tá? Eu não gosto, particularmente, muito de trabalhar com alongamentos com pacientes de hérnia. Eu gosto de aproveitar a tensão que ele tem na coluna, trabalhar a mobilidade, relaxar essa musculatura, né, para tentar gerar um equilíbrio muscular que a gente estava falando e trabalhar bastante a mobilidade. Então, nos exercícios do Pilates, eu vou buscar sempre isso. Não só de coluna, que eu falei, aqui acaba tendo uma frequência maior de problemas de coluna lombar, mas a gente tem que trabalhar toda a coluna como um todo, como a gente for um paciente como um todo. Tem alguns exercícios que eu gosto de trabalhar em específico
de quando começa a liberar, já desde a coluna cervical, colocando uma bola, um Magic Ball, ou até mesmo disco, e na base do crânio aqui, pedir para o paciente fazer uma leve pressãozinha para trás, não muito, tá? E fazer alguns movimentos de flexão, né? Levantando o queixo, abaixando o queixo um pouquinho, para conseguir começar a dar um pouco de tensão, porque ele vai estar fazendo uma pequena força contra a bola, né? E o movimento de flexão e extensão de cabeça ali vai fazer com que as vértebras se movimentem. Então, você consegue trabalhar fortalecimento, consegue trabalhar mobilidade de pescoço, ali, de cervical, pode ser feito também lateralização. Você consegue melhorar a condição de hidratação do disco, porque você está conseguindo mobilizar aquela vértebra através do exercício. E o paciente, assim que faz esse exercício, ele já sente alívio na região. E a mesma coisa para dor lombar, tá? Então, alguns exercícios têm que ser evitados. O que acontece? Nós andamos muito em padrão flexor, né? Todo mundo. Tudo que a gente vai fazer é uma força anterior ao nosso corpo. Atividade laborativa, né? Os nossos trabalhos, ou é computador, está digitando, ou qualquer coisa que vai fazer é uma carga anterior. Então, o que acontece? Por isso que a maioria das protusões geralmente são posteriores, né? Das herniações, elas acabam indo migrando um pouquinho para trás do disco, né? Justamente por essa força voltada que a gente exerce. Então, eu gosto muito de trabalhar a extensão, tá? Não hiperextensão, não mandar muito a coluna lá para trás, mas trabalhar num padrão que vai estimular justamente aquelas musculaturas eletoras de coluna, estabilizadoras de coluna e mobilidade articular. Trabalhar muito mobilidade pélvica, conscientização de movimento, trabalhar abdominal, que é super importante, mas não aquele abdominalzinho que a gente já está falando que trabalha em cadeia fechada, né? Que a gente já fica numa cadeia fechada. Bastante alongamento de peitoral. Quando a gente consegue alongar peitoral, exercícios que abram, que tragam movimento de extensão e que consegue trabalhar peitoral, você consegue manter um tônus adequado ali de coluna cervical. Como eu falei, precisa se trabalhar bastante musculatura abdominal, mas aí tem que tomar cuidado com alguns tipos de exercícios que você vai passar para o paciente. Que nem, se for um paciente que tem artrodese de coluna, que seja a fixação da coluna, né, por placa e pino, né, pois não sei se a gente vai falar um pouquinho de cirurgia, enfim, quando você tem uma artrodese, acaba vindo o paciente para a gente com esse tipo de fixação na coluna, então você pega lá 2 ou mais segmentos da coluna e você fixa. Então, esse paciente ele já vai ter uma mobilidade diminuída, porque tem uma placa ali que travou o movimento daquele segmento vertebral que ele estabilizou. Então, se esse paciente, por exemplo, tiver uma hiperlordose, né, o aumento da curvatura lombar, e você vai dar para ele um exercício como de ponte, que geralmente a gente costuma fazer, a maioria das pessoas acho que já sabem qual que é o exercício de ponte, aquele que você deita na superfície, levanta de barriga para cima e levanta o quadril. Se você vai dar esse tipo de exercício, você está exacerbando a curvatura, né, da lombar, onde esse paciente já tem um aumento dessa curvatura. Então, eu gosto de usar muito esse recurso, o recurso do trapézio, que está aqui atrás. Eu já deixei de propósito. O trapézio lá do Cadillac, né? Do Cadillac, exatamente. Não coloco o paciente, se for um paciente de fixação de coluna, eu coloco esse paciente deitado, ele faz elevação da perna, faz a força para baixo, então ele trabalha, né, o mesmo exercício de radiação de força segmentar ali para a coluna lombar, enfim, para colunas no geral, mas ele trabalha com a estabilização da coluna, não gera esse aumento de força ali na coluna lombar. Então, alguns exercícios você tem que ajustar, você tem que entender o que é a hérnia do paciente, para onde que ela migra, se tem protusão, e trabalhar no geral. Tem fisioterapeutas que eles costumam trabalhar com séries de 2 para 1, vamos supor, ou de 3. O que fez de um lado, como é o lado da herniação, o lado do desvio postural, eu vou fazer do outro menos repetições. Eu gosto de trabalhar no equilíbrio, tá? E tem alguns artigos também que falam que o próprio cérebro, ele entende a desorganização, entende o comando de onde o músculo está mais fraco, está um pouquinho mais rígido ali, vamos dizer assim, então ele tende a ele mesmo querer consertar e gerar um equilíbrio, um sinergismo muscular ali para a musculatura. Tem alguma coisa que você fala? Então, quando tem hérnia, eu também gosto de trabalhar da seguinte forma, né? Você falou que prefere mobilização,
e você sempre prioriza a mobilidade, né? Eu também penso igualzinho, né? Porque assim, a gente tem que promover a mobilidade articular. Você precisa mobilizar, você precisa ganhar os movimentos ali. A gente quer, em primeiro lugar, não restringir movimentos, mas a gente quer melhorar os movimentos. Então, eu gosto muito de mobilizações de coluna, que o Pilates proporciona muito para a gente isso. Tem inúmeros exercícios que a gente consegue fazer de mobilidade, né, de coluna. E dessa forma a gente também fortalece essas musculaturas mais internas, mais intrínsecas, né, trabalhando também com o equilíbrio dessas musculaturas. Quando tem lombociatalgias ou hérnias de disco que pinçam o nervo ciático, principalmente, eu não gosto de trabalhar muito alongamento, porque se a gente trabalhar com aqueles alongamentos muito intensos, pode ser que aquilo que vá disparar uma dor mais insuportável ainda para o paciente, porque imagina, o nervo passa pelas musculaturas, né? E aí a gente vai lá e tensiona para alongar, pode não ser interessante. Então, o mais legal, que a gente vê mais resultado, realmente é trabalhar a mobilidade. E aí Exatamente. as hérnias de disco, como a gente sabe que elas são mais posteriores, né? Como a Pri mostrou ali na figura, elas geralmente vão para trás, né? O mecanismo da lesão é posterior. Então, o que acontece? As extensões, elas geralmente são benéficas. Então, a gente tem bastante exercícios de extensão e a gente traz um alívio para o paciente também, né? Claro, sempre, cada um é cada um, a gente tem que sempre estudar cada paciente, né? Porque não tem uma receitinha, mas a gente quer trabalhar força, mobilidade, e trabalhando as mobilidades, a gente também consegue trabalhar a flexibilidade, né? Trabalhando a força dentro do Pilates, a gente ganha também flexibilidade. Então, a gente acaba ganhando um conjunto, né, de coisas dentro do Pilates. É o mesmo Exatamente. raciocínio que eu tenho. Muito bom. É, Deixa eu ver quanto tempo que a gente já está aqui de live. Acho que a gente já vai ter que responder aí as perguntas que o pessoal colocou. Deixa eu só ver aqui para você. Tem algumas perguntas, eu acho. Vamos ver. Ou alguém fazendo algum comentário. Aqui, ó. Ricardo. Sofri uma queda há 6 meses e quebrei a coxa. Faço exercícios em academia, trabalho sentado e ainda está incomodando. Qual o melhor tipo de tratamento? Ele deve ter fraturado o fêmur, né? Se foi isso que eu entendi, por causa de uma queda. quando que foi, Rê? Ele Ele pôs data? Não achei a pergunta. é há 6 meses. Ó, É. sofreu uma queda há 6 meses, quebrou o osso da coxa, imagino eu, né? Que é o fêmur. E faz exercícios em academia. Então ele está falando que ele está fazendo academia, com 6 meses após. E aí, qual o melhor tipo de tratamento? É, a gente tem que ver o paciente e analisar, fazer uma avaliação, né? Fica meio complicado de saber assim. Fortalecer a musculatura, né? De coxa femoral, não adianta trabalhar toda a parte de membro inferior, né? Trabalhar quadril também, a gente sabe disso, até mesmo no Pilates, trabalhar fortalecimento de quadril é extremamente importante. Agora depende do que aconteceu. Geralmente depende dessa fratura, o tamanho da fratura que teve, se gerou algum grau de Será encurtamento que... muscular. Eu acho que foi Cox que ele escreveu. Porque é isso, Ricardo, se ele tiver aí online, acho que foi Cox. Deve ter machucado o Cox e agora tá na academia. Então, o Pilates é bem Cox, indicado. isso mesmo. O Pilates está indicado, né? Porque assim, Tá. quando fratura o Cox, né? Geralmente se ele tá há 6 meses, né? Depois que fraturou, já tá há 6 meses, eu acredito que já dá para ele fazer o Pilates, né? Exatamente, trabalhar bastante mobilidade aí desse quadril, né, e força também, estabilidade ali de musculatura para parar de sentir dor. Mas não que a academia também seja contraindicada, né? Porque Não. se ela está sendo bem supervisionada, é um treino de força que dá sim para o instrutor treinar a parte postural, a parte de fortalecimento, né?
Então, mas aí também é muito mais complexo, porque esse tipo de fratura a gente tem que ver, né, para saber se não teve deslocamento, se não teve desalinhamento do cóccix. Isso, Às vezes exato. é necessário até o tratamento pélvico, tem caso que precisa até de alguma intervenção de redução, alguma coisa assim, né? No caso, a gente teria realmente que olhar, né? Que avaliar, né? Porque senão Mas fica uma pergunta difícil de responder. E a academia é necessário. Eu acho que é bacana você manter. Se você tem um paciente que faz atividade física numa academia e o Pilates, o ganho dele vai ser excepcional, vai potencializar demais. Potencializa, exatamente. Tanto os exercícios no Pilates quanto os na academia. Então é bem bacana trabalhar em conjunto. Um complementa o outro, né? Exatamente. Porque Exatamente. eu sempre falo, cada exercício tem um objetivo, né? Diferente. Tem aqui, ó, Priscila, Ludmila. Boa noite, doutora Priscila. Neste período de quarentena, tenho trabalhado muito tempo sentado. Sinto dores que iniciam na região lombar e irradiam para as pernas. O que posso fazer para amenizar a dor? Então, essa é uma questão também que eu queria comentar aqui para as pessoas. Vamos falar um pouquinho da parte, né, de técnica, agradecer a pergunta da Ludmila. Mas a gente tem que analisar algumas coisas que as pessoas, principalmente nessa fase de quarentena também, fica meio com uma orientação. Porque quando a gente está no nosso trabalho, né, quem trabalha em escritório, quem trabalha com atividades, nós temos pacientes que são bancários, né, quem trabalha professores, enfim, quando estão no seu ambiente de trabalho, geralmente a gente observa que a parte ergonômica já não é adequada. Então, às vezes, o monitor não está alinhado, a cadeira não é ajustada, enfim. Imagina se esses pacientes, muitos pacientes têm potencialmente a chance de ter uma lesão por conta dessa mobília inadequada, né? Então, problemas posturais, por conta do desalinhamento, vai gerar uma cervicalgia, então vai gerar uma lombalgia por uma tensão ali na coluna por estar sentada numa cadeira inadequada. Imagina quando essa pessoa, ela começa a fazer o seu trabalho em casa, né? Os home office. Então, por 60 dias que já estamos, né? Então, se ele não tiver atenção de sentar de uma forma confortável, com um computador, que geralmente é um note, né, de uma maneira ajustada, tentar fazer com que os braços, né, em relação ao teclado, enfim, estejam ajustados de uma maneira mais próxima do ideal possível. Então, depois dessa quarentena, a gente vai ter um aumento aí, uma procura muito grande, justamente por conta de todos esses desequilíbrios que estão sendo gerados por conta de postura inadequada na atividade em casa, né? Então, nesse caso específico, né? Então, assim, se já está crônico, alguns alongamentos bem básicos, mas a gente falou de tomar cuidado com alongamento em fase aguda, eu não gosto de passar, mas dependendo dos dias, se já está um pouco mais crônico, aquele exercíciozinho de deitar, de preferência num tatame, no colchão, no chão, puxar uma perna devagarzinho até o limite da dor, puxar outra perna devagarzinho até o limite da dor, né, abraçar a perna mesmo. Depois, se conseguir abraçar as duas, para ir tirando um pouquinho dessa tensão aí na coluna lombar. De preferência, as pessoas que, se puderem já fazer isso como um preventivo, né, todos os dias, já seria bacana, já diminuiria muitas tensões aí. E eu gosto de indicar também, o pessoal que fica muito tempo sentado, eu sempre gosto de indicar não só essa parte do próprio exercício, de fazer essas mobilizações, alongamentos um pouquinho em casa, mas também se levantar mais vezes, porque as pessoas ficam muito tempo sentadas e passam horas e horas ali, não se levantam, né? Então, você levantar um pouco, né, mais vezes durante o seu trabalho também faz diferença, inclusive na parte até circulatória, que é bem importante, né? Não ficar o tempo todo parado. Tem outra pergunta aqui, ó. Tenho pouco tempo de pilates, mas percebi que nos dias que passo mais nervoso, a dor piora. Existe um motivo?
É muito comum a gente ouvir isso, né? Porque assim, eu tenho, por exemplo, um paciente que ele sempre fala, é estresse, né? Estresse, aí pegou minha lombar, porque essa semana foi muito estressante. E realmente tem bastante relação a nossa mente com o nosso corpo, né? A questão emocional, a questão do estresse, né? Ela tem uma relação com piora de dor, sim. Porque a gente Sim, tensiona, né? A gente tensiona musculaturas, enfim. O corpo e a mente estão sempre ligados, né? Então, exatamente. é muito comum, inclusive, a gente tem uma patologia super comum, que é a fibromialgia, por exemplo, que ela é uma patologia, não tem uma causa específica ainda, né? Não se sabe a origem dessa doença e tal. Só que a gente sabe que é uma doença de dor crônica em vários lugares do corpo, mas muito relacionada à parte emocional, né, Pri? Sempre tem ou o órgão ou o músculo, né, que acaba sendo acaba tensionando, né? Não tem como a gente pensar no paciente, ele é, como você e a Karen ontem falaram na live, é cabeça, corpo, espírito, não tem como a gente desmembrar tudo isso, né? Então, tem pessoas que tensionam mais em região cervical, tem pessoas que tensionam mais em coluna lombar, tem pessoas que acabam somatizando o estresse em algum órgão, então aí desenvolvem incontinência urinária ou uma crise renal. Então, está relacionado, musculatura está relacionada com vísceras, eu não vou entrar muito nessa parte, porque essa parte é mais sua aí, da parte pélvica, mas tem que ver o paciente como um todo. E o bacana do Pilates, enfim, na verdade, o que eu vou falar em específico da nossa profissão, é porque a gente consegue ter um time com o paciente, a gente às vezes vira terapeuta do paciente, como, não vou dizer como psicólogo, a gente não vai invadir essa área, mas o paciente muitas vezes ele desabafa com a gente, tudo que ele precisa. Às vezes, você pegar uns 5 minutinhos de terapia, que ele não está só respirando, concentrado no movimento, mas ouvir. A hora que você ouve esse paciente, nossa, a dor dele, você tira com a mão, literalmente. Sim. Uhum. Então, eu acho Exatamente. que... Por Pode isso falar. a gente vive numa época assim de muito estresse, né? De muito trabalho, muita um estresse mental muito grande, uma pressão muito grande, né? E agora que a gente está na quarentena também com mais preocupações, tem Piora. pessoas que vão desenvolver mais dores nesse período também, né? Por causa da situação que a gente está passando e porque é tudo muito emocional. A gente realmente transfere isso para o corpo, né? Por isso está tão na moda hoje em dia falar de meditação, né? De meditação, falar de mindfulness, que é a gente parar um pouco, parar um momento, melhorar como a gente lida com as questões emocionais. Tem uma outra pergunta aqui, diferença do RPG e Pilates, que a Yasmin fez. Vou responder rapidamente para dar tempo. Ó. O Pilates ele é uma técnica de força, de fortalecimento, de flexibilidade, de postura, é uma atividade física, tá? Uma atividade dinâmica, que a gente vai trabalhar os músculos. Agora, o RPG, ele é uma outra técnica que ele tem posturas diferentes para que você alongue e fortaleça cadeias musculares. Então, ele não vai ser tão ativo quanto Pilates, né? Geralmente vai ter aquela maca específica para se fazer algumas posturas em cima dela, né? E aí o terapeuta ele vai fazer algumas intervenções ali, mobilizações, não mobilizações, ele vai colocar a mão em Posição, vai você, posicionar, tipo... posicionar você vai fazer algumas respirações, né? E ali vai trabalhar o alongamento global e o fortalecimento global. Mas são técnicas diferentes, tá bom? Tem mais uma pergunta, acho que dá para responder mais uma. Ludmila também está perguntando, quanto tempo... Opa, peraí. Quanto tempo de atividade profissional continua por Uma pausa pausa com com atividade atividade física? física, E o que é Eu recomendado acho... nessas pausas? Quanto tempo, Pode Rê? responder. De 2 em 2 horas, eu acho bom dar uma levantadinha, esticar a perna, beber Isso. uma Uhum. água, não esquecer de Isso, eu ia hidratar. falar. Exato. Beber água, porque as pessoas também não bebem muita água. Isso contribui também, né? Para a gente ter. Contribui para a nossa hidratação, para a gente estar mais
para a gente estar melhor, enfim. A gente precisa beber muita água, o pessoal não bebe água. Então, é bom a gente orientar. Inclusive, lá no Pilates eu falo muito, beba água, né?